O nosso Deus, irmãos, o nosso Deus Criador, é um Deus que se revela para as suas criaturas. No princípio, antes do pecado, o Senhor falava com Adão e Eva. O Senhor ia falar com eles, se relacionava com eles, se revelava. Não é um Deus escondido, um Deus secreto, um Deus que precisamos buscar, um Deus cheio de mágicas para que nós o encontremos, de rituais. Mas é um Deus que se revela. O Senhor se revela, a Bíblia diz, através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas ainda, irmãos, o Senhor se revela também através da Bíblia. Na Bíblia Sagrada encontramos a revelação de nosso Deus Pai. Encontramos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Deus também se revela através dos crentes. Veja, irmãos, que responsabilidade. Através de nós, crentes, o Senhor Deus pode se revelar a outras pessoas. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que nós somos pequenos cristos. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para quê? Para dar testemunho e mostrar quem é Deus. Há um texto belíssimo na Bíblia, irmãos, o texto de Hebreus, capítulo 1, dos versos 1 a 4. Lá mostra o processo de revelação de Deus, como Deus tem se revelado à humanidade. Vamos lá. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e de muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja, irmãos, como é que é? Deus se revelou aos pais pelos profetas. Deus vinha se revelando pelos profetas, mas ele queria se revelar de uma maneira mais clara, de uma maneira que fosse totalmente inteligível pelos seres humanos. E agora, então, irmãos, como ele se revelou? E o autor de Hebreus diz assim, falou nos últimos dias pelo Filho. Quem é o Filho? Meu Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz lá no texto que acabamos de ler, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo, é o Senhor Jesus Cristo, o Criador. Quando nós olhamos lá em João, no primeiro capítulo, a gente vê Jesus como o Criador, o Verbo. Ainda vamos ver isso na lição desta semana. Mas veja lá, o Filho é o resplendor da sua glória. Que é isso, irmãos? É alguém que reflete a glória de Deus. Não é a glória de Deus vista a olho nu, diretamente. Porque nós nunca poderíamos, enquanto seres humanos, contemplar a Deus. Mas o Senhor Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele revela a glória de Deus, ele reflete, ele filtra a glória de Deus para que nós possamos conhecê-lo. Mas ainda, irmãos, o verso continua lá dizendo, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ele é igual a Deus. Quem vê o Senhor Jesus Cristo, irmãos, vê a Deus. Quem entende o Senhor Jesus Cristo, entende a Deus. Quem vê o comportamento do Senhor Jesus Cristo, sabe qual é o comportamento de Deus. Esse mesmo texto de Hebreus 1:3, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, ele é a perfeita semelhança do próprio Deus. A semelhança perfeita de Deus. A expressa imagem de Deus. Então, se nós queremos conhecer a Deus, irmãos, se Deus se revela, nós devemos conhecer a Cristo, buscar conhecer a Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, disse acerca da sua semelhança com o Pai, da sua semelhança com Deus. João capítulo 14, verso 9.
Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como diz você, mostra-nos o Pai. Jesus estava falando com os discípulos acerca da sua vinda, da sua segunda vinda. E os discípulos estavam com dúvidas. Jesus estava falando lá na casa do meu Pai, tem moradas, e falou do Pai. E aí Filipe falou: mas como é que é o Pai? Mostra-nos o Pai. Queremos conhecer Deus. E Jesus disse: escuta, você está tanto tempo comigo e ainda não sabe como é o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Outro texto da nossa lição, irmãos, e que é o verso de memorizar, 2 Coríntios 4, 5 e 6. Vamos ler o verso 6. 2 Coríntios 4, 6. Diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Resplandeceu, refletiu a imagem de Deus, refletiu o mesmo Deus, para que nós pudéssemos conhecer. Para a iluminação do conhecimento, para que nós pudéssemos ser iluminados com o conhecimento de Deus. Quero ler ainda para concluir o texto da lição de domingo, página 59. Assim como Deus na criação usou a luz para dissipar as trevas, Ele nos deu o seu Filho Jesus para dissipar as falsas visões sobre Ele e para nos mostrar a verdade sobre Deus. Na face de Cristo, adquirimos o conhecimento mais claro do Pai. O Senhor Jesus veio, irmãos, para mostrar quem é o Pai, para desmentir, para desmascarar Satanás, que ainda hoje pinta o Pai de uma maneira totalmente diferente. Ele trouxe luz. Quando você tem luz, irmãos, você consegue ver as coisas, você consegue ver os detalhes, você consegue ver as cores. E o Senhor Jesus veio então como luz para que nós pudéssemos ver os detalhes de Deus, as cores de Deus, as características de Deus. Mas especialmente, como vamos ver nessa lição, o amor de Deus por cada um dos seres humanos.